Senhores cavalheiros, senhoras damas, Pac-Man Master 9, mais uma vez, senhores, ainda vivo. E hoje um vídeo longo, chato, pesado, senhores, soturno, para falar do álbum Transformalim de 2007. Bem, senhores, tem muitos assuntos aqui que são complicados. A gente vai falar de problemas mentais, de instituições, black metal, industrial, dark ambient. Nós vamos falar de uma figura controversa, muito controversa dentro do black metal. Crime, de certa forma, nacional-socialismo alemão. Então, senhores, você tem esse músico aqui chamado Natran, que gravou o álbum antes, em 2001. Ele fazia parte de uma banda chamada Silencer, que gravou um disco chamado Death Beats Me. Isso foi em 2001. Se eu não me engano, o único álbum da banda que ficou famoso porque o Natran, então vocalista, se auto-infligia com objetos pontiagudos. Eu não vou falar aqui, mas dá para os senhores entenderem, durante as gravações dos vocais. Então, ele mesmo, vamos dizer assim, se machucava. E, bem, nós não temos fotos do Natran, desse músico sueco, que hoje deve estar em torno dos 50 anos de idade, se não me engano. Esse álbum de 2001 ele é muito importante. Eu estou fazendo aqui só o preparo para falar do Transformalim. Tá ok, senhores? Esse álbum de 2001, do Silencer, ele é um dos precursores do que nós chamamos hoje de DSBM. Que eu também não posso falar aqui, senhores. Quase todo esse vídeo aqui vai quase todo cortado, porque só, senhores, assuntos pesados aqui. E um dos precursores do DSBM, senhores, dê um Google aí para saber o que significa. E é muito importante do ponto de vista histórico dele ter iniciado todo um estilo exatamente por causa dos vocais muito gritados até para dentro, até para o próprio black metal. Você tem um estilo de vocais que passava uma agonia, uma dor muito grande, né? O Natran sabia que o cerne era exatamente esse, no sentimento de dor extrema que os vocais podem passar, ok? Então parece que ele fazia isso dentro do estúdio, né? Se auto-infligia com objetos pontiagudos no momento em que ele gravava os vocais. Esse disco se tornou infame, é um grande álbum, na verdade. Eu posso até um dia falar dele, senhores. É um épico da depressão profunda, e é realmente uma saída vamos dizer assim, das questões que o black metal aborda dentro da mitologia, né? Então você está falando mais de problemas mentais, depressão, isolamento, abuso de substâncias e tal, mas tudo com aquele mesmo peso dentro do black metal. Muito interessante a vertente estética que eles decidiram tomar, mas tem um problema aqui, senhores. Esse álbum, só foi esse álbum, a banda, né? Eles só gravaram isso, se eu não me engano, de 2001. Bem, o Natran sai do Silencer e, ao que parece, ele se envolve em alguns problemas com a polícia e ele é internado dentro de uma instituição mental. Ele é julgado e ele vai cumprir pena dentro de uma instituição para pessoas que têm problemas mentais. Eu sei que muita gente diz que isso já é parte do mito do Natran, porque nós não temos fotos dele. As únicas fotos que nós temos dele, essas fotos em que ele tem uma certa, vamos dizer, uma fixação com porcos, fazem parte da estética dele. Então você vê ele com essas cabeças de porco, com as mãos, com as patas, como se fossem patas de porcos. Mas o rosto dele você não tem realmente. O Natran, ele é uma pessoa completamente voltada para a própria, vamos assim, dá muito valor à própria privacidade. E é muito difícil saber quem é ele. Tem várias fotos na internet, mas provavelmente nenhuma delas é ele realmente, né? Bem, ele se envolve num crime, ao que parece ele é internado. Isso aqui algumas vezes dá margem para dizer que isso já é parte do mito do Natran.
Mas ao que parece isso realmente ocorreu. E no momento em que ele está internado, ele recebe, como ele é um músico profissional, eles conseguiram proporcionar para ele um tempo de gravar um álbum, no momento em que ele ainda ocupava essa instituição. Isso é parte do mito, isso não é verdade. E, bem, senhores, é complicado, porque nós não temos muita informação sobre esse cara. E ao que parece, esse álbum é o Transformalin. E faz todo sentido que essa história seja verdadeira, porque nós já vimos pela capa do álbum. Você tem a capa original, certo? E você tem uma capa, a capa atual. Provavelmente eles tiveram algum problema com direitos autorais, eu não sei se isso é uma cena de um filme. Então você tem a capa original, em que você tem uma pessoa dentro de uma instituição, uma cama amarrada e tal, contida, né? Médicos avaliando e tal. As duas capas são excepcionais, na verdade. A outra transformou essa imagem em ilustração. Então esse cara que tem essa história dentro do black metal, ele grava um disco que é basicamente industrial e dark ambient. Não tem nenhuma guitarra aqui. Então não é uma formação, aqui é basicamente um disco eletrônico. E gravado basicamente com loop, mas muito, muito bem produzido. Senhores, escuta esse álbum aqui, é uma viagem, senhores, no subconsciente, no inconsciente coletivo também, da história da Europa, do século XX. E por quê? Você vê em alguns momentos, nas faixas que são mais ambiente, algumas citações, bandas, marchas militares, né? Muito antigas, então tem aquele leve sabor, né? Da Segunda Guerra Mundial e tal, e das questões do nacionalsocialismo. Mas eu não acredito de nenhuma forma que o Natran tenha qualquer ligação com aquilo. O que o Natran fala é basicamente um conteúdo artístico muito, muito bem desenvolvido, desde o Silencer, né? Eu falei sobre essa fixação aqui que ele tem com porcos, mas o porco aqui ele representa basicamente o todo da humanidade, né? Nós somos porcos, e nós nos tornamos vítimas fáceis do consumismo. E o Natran, ele tem uma visão muito, muito sombria disso, né? Então ele se representa e ele nos representa como porcos, presos ao nosso corpo, aos nossos desejos, às nossas questões mundanas, né? Quase um discurso gnóstico, eu diria, né? Não sei, ninguém nunca levantou isso com relação ao Natran. Ele lançou um livro de poesia também, chamado Coração de Porco, se eu não me engano, em sueco. E quando você analisa algumas letras que estavam no Transformalin, a própria letra da música título do álbum Transformalin, ela está nesse livro de poesia. E Transformalin fala num processo de renovação, né, em que você perde as partes físicas do corpo, você não tem mais voz, não tem mais... Bem, senhores, é bem desenvolvido o conteúdo lírico do Natran. Ele não é só um músico de black metal, ele é um artista do black metal, um artista de forma geral, né? Porque o envolvimento dele com uma questão poética mais complexa, né? Esse livro de poesia dele tem algumas fotografias também, né? Tudo em preto e branco. Então, esse álbum aqui, falar dele musicalmente, senhores, é uma experiência. Se vocês puderem escutar o Transformalin numa sala escura, num quarto escuro, com os fones, senhores, eu lhe garanto que será uma experiência marcante, né? Um dos melhores álbuns que eu já escutei na vida, realmente, né? Então, senhores, eu não quero mais colocar notas aqui nos álbuns, porque, sinceramente, eu não acredito que tem como quantificar obras como essa aqui, né?
O Transformalim provavelmente seria nota 10 em tudo. O álbum aqui que eu falei que teria 10 em tudo, porque ele é uma obra de arte, sim, né? Então, senhores, se os senhores não conhecem, vejam. Então, Transformalim é de 2007, Diagnose Lebensinfarkt. Senhores, o que é que eu vou... Coloquem aí nos comentários o que é que eu vou falar em seguida, né? Eu quero abrir mais espaço aqui para música extrema. Eu estava devendo esse vídeo há muito tempo, né? Então, senhores cavalheiros, senhoras e damas, se cuidem.